você, público Show e Arte, que com muita animação eu inicio mais um quadro Bastidores em Cena. Esta edição que vai somar contigo, público Show e Arte, web leitor, que tem receio de falar em público. Então, a nossa ação, o que nos motiva no programa de hoje é a coragem. A minha missão é encorajar você aí de casa a falar em público, a ter o dom da palavra, o dom da oratória através de treino. E nesta assessoria Coach, dentro do Bastidores em Cena, e também com o conexão e desconexão da persona, eu irei passar dicas valiosíssimas a você, pessoa, público, pessoa que não trabalha com o segmento artístico e, claro, para você ator, para você bailarino, para você modelo, que vai passar por uma audição, que cada teste é uma grande oportunidade em nossas mãos de mostrarmos o nosso trabalho de forma exímia, perfeita. Então, é para você, para esses dois perfis de público, que o Bastidores em Cena do programa de hoje está no ar. E o quadro Bastidores em Cena começa agora. Para você conectado no portal www.showyarte.com.br e também ligadinho na programação da TV Show e Arte lá no portal. E nos Bastidores em Cena de hoje, para você, uma técnica sobre leitura. E é claro que eu fui lá na minha coluna semanal Arte, nesta sessão, e selecionei alguns dos textos. Por quê? Porque aí fica mais fácil de você acompanhar a nossa teleaula, já tendo acesso ao portal e ao material mídia escrita para você treinar também e conseguir fazer esta aula, né? Usufruir desta assessoria que passo com muito carinho a você. Você vai lá na categoria Arte, clica e pode fazer a leitura, treinar usando o mesmo material escrito, ok? Então estamos combinados. Tudo que eu ler aqui pertence à minha coluna Arte, que é para você treinar. Primeiro passo, vamos pegar um texto para lermos, né? E vamos trabalhar com este texto. Antes da leitura, é sempre legal inspirarmos. Então, para facilitar a você que está em casa, você pode inspirar no tempo 1, 2, 3, 4 e expirar 4, 3, 2, 1, ok? Sempre usando o diafragma. E claro, se você se perder no meio da leitura, porque às vezes os olhos correm muito rápido pelo papel ou pela tela do computador ou pela tela do celular, inspire, expire e retome a leitura. Não tem problema se num primeiro momento você se atropelar, se você errar. O importante nesta primeira fase é que você crie uma identidade com o texto. A primeira leitura é para ser um pouco mais interativa. Então, eu quero que você treine comigo a partir de agora. Tome o fôlego, inspire, expire e vamos lá começar a nossa leitura. Arte, ponto a ponto. Possibilidades e absorção na arte. A arte produz e faz com que nós absorvamos diferentemente. Aqui faltou uma letra A de propósito, então eu vou retomar a leitura. Sempre que você, público Show e Arte, perceber que comeu alguma palavrinha, não está satisfatório, inspire, expire, e você pode treinar frente ao espelho ou para uma pessoa de sua confiança. O importante é coragem. Vamos lá. A arte produz. A arte produz. A arte produz. Faz com que absorvamos. Aí você errou de novo, ou porque a letra está pequena, ou porque foi um deslize,
ou porque nesse momento você está suando muito frio. Então, eu estou usando a minha vertente de atriz, interpretando aqui para vocês coisas que possam acontecer na sua casa. Aí você ficou muito bravo, começou a ficar irritado e falar: ai, não vai dar certo essa assessoria da Dani, vou parar por aqui. Então, para você não se irritar, siga adiante, esquece essa primeira frase e siga adiante, siga o seu fluxo textual. Ampliar o olhar e direcionar a mente das pessoas na questão de como inovar temas e também descobrir novidades e diferenciação é apenas um ponto de vista. Uma produção, em maioria, tem início pelas coisas para serem vistas de modos diferentes. Está vendo como é possível ler com fluência a partir do momento que você se tranquiliza, a partir do momento que você corre os olhos palavra por palavra? E uma dica super bacana é, quando você está pronunciando uma palavra, você só passa o olho na próxima palavra. Isso você vai fazer um trabalho com a mente e com o seu inconsciente também e vai conseguir ter fluência na sua leitura. Esta leitura, a técnica se chama leitura branca. É uma primeira leitura para quem trabalha no teatro e para quem quer conhecer o texto. Seria a primeira etapa de um teste consigo mesma quando o ator recebe o texto. Seguindo, criar é construir e esta construção é uma grande... É uma grande? Não, é um grande. Então volte comigo, porque os erros durante a leitura irão perseguir você no início. E eu estou interpretando aqui de propósito que eu quero encorajar você que está em casa a ler com fluência. Inspira, expira, relaxe os músculos do corpo e volte. Criar é construir e esta construção é um grande aprendizado jamais concluídos. Ajustamos daqui, descobrimos outra referência ali para basearmos nossa propriedade, pois cada um de nós possui uma e isso nos traz diferentes, talvez similares em alguns pontos. Este processo soma ao desenvolvermos pontos críticos, o que proporciona credibilidade ao sermos visionários e diretores, ao momento de olhar os trabalhos de colegas de profissão, item importante a este compartilhamento cultural. Usufruir das possibilidades que a arte nos remete traz a nós infinitos ganhos. Claro que caminhos e opções servem como cartas nas mangas, tipicamente a quaisquer trabalhos ou produção dos mesmos, já que as experiências adquiridas e principalmente vivenciadas quando aplicadas, mesmo em porcentagem pequena, ocasiona um grande diferencial a novos olhares públicos ou críticos. Agora, para ficar mais legal, eu vou trocar o texto, porque aqui é TV, é time, e vai ficar muito denso o nosso conteúdo teórico, a nossa assessoria coach, e vai ficar muito denso, muito pesado a nossa teoria da assessoria coach, se eu seguir com esse texto. Então, para você conhecer mais uma matéria que podemos transformar em texto, vou alterar o texto. Mas agora nós vamos entrar para a segunda fase. Nós já nos identificamos com o texto, já temos aquela relação, já fizemos a primeira leitura. Então, a gente volta a reler para compreender e aquele conteúdo ficar orgânico em nós e natural ao momento de falarmos, para que a espontaneidade domine a cena. Já no nosso segundo treinamento, vou usar agora, dando continuidade ao Bastidores em Cena, arte, corpo, grande instrumento de estudo, material, produto ou até mesmo perfil comercial.
Assim, são nomeados alguns processos técnicos por quais passamos anteriormente ao trabalho televisivo ou ao trabalho de palco. Tudo tem início nos estudos teóricos e práticos. Seu princípio é a partir do momento em que nos damos conta de que apenas precisamos do corpo para o nosso trabalho. Exatamente, nosso corpo é o nosso instrumento. Embutido neles estão os combos: voz, músculo, tônus, força, flexibilidade, memória, olhar, visão periférica, para usarmos e aprimorarmos em todo o nosso cotidiano cinético. Uma ressalva: se facilitar para você, palavras em que você tenha dificuldade em pronunciar ou que você tenha que raciocinar antes de ler, antes de dar o texto, como nós falamos no linguajar popular do teatro, circule, pegue uma caneta e circule essas palavras e vá treinando, vá treinando. Primeiro você começa com a leitura só olhando, só correndo os olhos. Depois com um tom baixo de voz e vai elevando a voz gradativamente. Ou frente ao espelho, ou para uma pessoa de sua família, um amigo em que você tenha a confiança, porque é daí que você vai ter a coragem, vai conseguir se encorajar. Então, a dica de circular as palavras também vai te ajudar muito, dando continuidade ao conteúdo corpo, grande instrumento de estudo. Estudar cada item minucioso e sua conexão e desconexão é principalmente um método para ampliar e a quais momentos acionar estas técnicas na prática. Mesmo não as programando, é um longo processo pessoal, psicológico, físico e de experiência individual. Traduzindo um ponto desse explicativo, processo descrito, trata-se de um improviso autoral de cena, ou seja, é o degrau mais alto e complexo da fase deste aprendizado, que, quando concluído, tende a evoluir por outros mecanismos, mesmo quando estas ferramentas já tornam-se orgânicas e naturalistas ao corpo e mente do artista. O corpo é um material de estudo amplo. Quando bem preparado, tem condições de passar de etapa, ampliando-se um produto de trabalho à ação, até ser totalmente comercial, no sentido de usá-lo para os trabalhos do grande mercado, como dançar, coreografar, dirigir, atuar em grandes e concorridos nichos. Esta foi mais uma matéria o qual aproveitamos a síntese do texto para ler. Agora já passamos pela fase de identificação com o texto, de conhecimento, e fizemos a leitura branca. Já temos intimidade com o nosso texto, já treinamos o tom de voz baixo, moderado e um pouco mais projetado. E a respiração vai ajudar muito a você a projetar este texto. Agora, vamos tentar interpretar, dar a nossa cara para o texto? É para isso que está em cena, aqui no Bastidores em Cena, a proposta conexão e desconexão da persona. E para isso, um novo texto de minha coluna Arte. Agora é o momento de interpretarmos a nossa leitura. É como se fosse o momento do teste. Para você, ator ou candidato a um trabalho como ator, uma dica para memorização deste conteúdo é ler e reler várias vezes e depois você olha, tira esse texto e coloca e vá fazendo tomadas neste esquema até se sentir seguro e estar ciente de que decorou todo o conteúdo, ok? Então esta é uma dica.
Uma dica pessoal que eu uso é fazer o uso de música erudita. Eu coloco lá o meu som, a minha música preferida e vou declamando, lendo, relendo e caminhando, tá? É muito legal você também caminhar de um lado para o outro, de um ponto, fazendo a sua marcação de cena. Aí você já treina a leitura, a memória, treina também a sua desenvoltura para a cena e também a sua marcação de cena. Já faz a sua pseudodireção para se preparar a um teste. Então, um fragmento da matéria que vamos usar como texto agora, do incorporar ao desconectar, que você encontra lá em showyart.com.br, seção arte. Vamos interpretar. Na busca em construir fragmento por fragmento, interiorizando e caracterizando uma nova personagem, é necessário retomar a personalidade própria. Em curto espaçamento de tempo, um ator pode viver encenando muitas personalidades, o que chamo de uma versatilidade de eu. Pois quando se vive alguém, abre-se mão de sua identidade para viver como o outro. É neste momento do processo que é muito importante, dentro do trabalho, ter um profissional como um coach. Ele soma no treinamento de conectar e desconectar método que todo ator precisa ter, funcionando atemporalmente, tipo liga e desliga, nasce e renasce. Um transforma-se em outro, constante paralelo a seu eu, meio às atividades do dia a dia. E se você gostou desta interpretação a uma leitura branca, para você que vai fazer um teste, para você que não sabe por onde começar a ler e a perder o receio, como você vai localizar o texto, como você vai treinar, por que métodos, agora o Bastidores em Cena trouxe para você conexão e desconexão da persona. Agora mais uma teleaula, mais uma assessoria coach aqui dos Bastidores em Cena e, claro, a coluna arte do portal showyart.com.br. E é assim que eu encorajo você a ler, a falar em público, a perder todo o receio e a ter o dom da boa oratória. É só o início, são só algumas dicas primárias para você arrasar e conseguir se comunicar melhor no dia a dia. Essa foi mais uma edição dos Bastidores em Cena que encerra-se por aqui.